King Kong ain't got on me! Ele encarna completamente toda a fúria que está sentindo. Mother... Eu não acho que ela esteja sentindo uma raiva tão angustiante assim. Olá, meu nome é Keira, sou uma treinadora profissional de atores do Reino Unido e hoje vou analisar a atuação em cenas de raiva, as boas e as ruins. Existe um arco de emoções que atravessam o personagem do Leonardo em um espaço de tempo tão pequeno. The only respectable thing about you, old sport, is your money. Your money, that's it. I have just as much as you. That means we're equal. Oh, no. We're different. It's in our blood. You're nothing that you do, you are. Ele começa bem presunçoso, bem controlado, mas não demora muito até que comece a se abalar, e você vê isso em um olhar de dúvida em seu rosto. E quando ele é levado ao seu limite, a construção da raiva é brilhante. A trilha sonora ajudou na performance, junto com sua expressão facial. Isso te leva numa jornada ao interior do personagem. Você consegue ver a raiva crescendo dentro dele. Say or steal or dream up. E você também pode notar, em várias partes do rosto dele, que está quase contorcido pela raiva. Seu rosto está literalmente tremendo de raiva. Há um conflito óbvio nessa cena entre os dois homens, porém, também há um conflito entre o que está acontecendo internamente, com o seu personagem e com o que ele quer que pensem dele. Ele quer que as pessoas pensem que ele é um cavalheiro, que é igual aos outros. A parte triste da cena está em sua ação. Ele mostra que não é como os outros. O belo dessa cena é quando seu personagem tem essa consciência. E como sua consciência inicialmente começa através da briga com o outro personagem, e depois cresce, e ele se vê na sala. You snotty little... Lieutenant Kendrick ordered the code red, didn't he? Because that's what you told Lieutenant Kendrick to do. Object! And when it went bad, you cut these guys loose! Quando o Tom Cruise e o Jack Nicholson estão conversando pela primeira vez, a câmera filma bem de perto, focando bem no rosto deles. E o Tom Cruise não está se movendo muito. A intensidade está na maneira como ele diz cada palavra, em vez de estar em sua linguagem corporal. E nessa mesma cena, ele se afasta. E à medida que ele se afasta da câmera, sua linguagem corporal se torna bem maior. E isso é algo muito bem feito. E funciona muito bem para a câmera. A forma como Tom Cruise constrói a cena é realmente muito inteligente. Ele está tentando irritar o personagem do Jack Nicholson quase que o tempo todo. Então, é realmente interessante ver ele usando a sua raiva como uma forma de tirar a raiva de outra pessoa. You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! O Jack Nicholson, diferente do Tom Cruise, fica extremamente imóvel. Ambos estão mostrando raiva, mas de maneiras distintas. O personagem do Jack Nicholson acredita estar acima da lei, e é uma pessoa muito respeitada. Ele tem muita confiança, e também tem muito a perder. Então, ao invés de mostrar toda a sua raiva, o personagem fica tentando escondê-la. Ele está tentando manter sua raiva controlada, até não conseguir mais, e é por isso que essa é uma cena tão boa e magnética para se assistir. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did! Why are you eating a Caltine bar? I'm starving. Coach Carr makes us eat those when we want to move up a weight class. What? They make you gain weight like crazy. Mother... Uma das coisas que gosto na cena é quando ela entra no quarto e está inclinada para frente com essa energia em sua direção. Ela está gritando por um longo período de tempo. É difícil manter esse nível de impulso ou energia através de um grito, e ela faz um trabalho realmente bom com sua fisicalidade, mantendo esse movimento para frente. Normalmente, quando pensamos em um ataque de raiva, pensamos em sons mais graves. Mas não em um grito super agudo. O seu grito é super feminino. E é uma escolha muito interessante de se fazer, para demonstrar raiva.
Agora, em termos do quanto eu acredito na raiva dela, eu não acho que ela esteja sentindo uma raiva tão angustiante assim, comparando com alguns dos outros personagens que vimos. Mas isso também faz sentido com o que ela representa. Ela é uma personagem muito superficial, e, portanto, faz sentido que a forma como ela mostra sua raiva também seja bastante superficial e rasa. This girl is the nastiest skank I've ever met. I can make it like it never happened. All for the price of a stranger's address. No! You will never see the girl! You don't want to see me upset, believe me. Oh, you want to f with me? You think you know bad, huh? You're a f***ing choir boy compared to me! A choir boy! Gosto de como ele usa sua voz. Ele realmente se solta, e meio que brinca com as palavras, e tenta soltar toda a raiva acumulada dessa maneira. Para mim, sua atuação não parece tão visceral, me parece um pouco forçada. Na parte em que o Arnold dá um soco no espelho, há uma pequena pausa, antes dele se virar e direcionar sua raiva para o Lucifer. No! Ao invés de ser a raiva, o elemento que o puxa e o leva em direção a outro personagem. Parece que ele estava mais preocupado com a sua fala, ele sabe o que tem que dizer e cada passo dele é possível notar separadamente. Você, nunca. You will never see the girl! Nunca está bem ressaltado, mas não acredito que essa fala esteja sendo dirigida a outro personagem. Sinto que o foco está na palavra nunca. Me parece que os personagens não se escutam muito bem. You and I are so much alike. Nothing alike! Nothing! Eu acho que algo que ajudaria na cena é se ele prestasse mais atenção ao outro personagem, porque parece que ele está com o foco em mostrar que está realmente com raiva, ao invés de focar e interagir com o outro personagem. I want you to go to hell. What does Marcellus Wallace look like? What? What country you from? What ain't no country I ever heard of? They speak English and what? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. O foco está completamente lá, com o personagem do Samuel L. Jackson. A maneira como ele está olhando intensamente e atentamente para o cara em que ele está prestes a atirar atrai completamente a sua atenção como espectador. Well, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. É como se houvesse, na verdade, literalmente um alvo na sua frente, e tudo o que ele diz é direcionado ao alvo, assim como os tiros, também as suas palavras. Ele tem muito controle do que está dizendo, não há nenhum movimento ou respiração supérflua, nada. E embora ele esteja mostrando raiva, há um elemento performativo durante toda essa cena. Isso foi ensaiado antes. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brother. Ele literalmente se alonga e enfatiza algumas palavras, soando bastante bíblico. Isso é óbvio porque vem da Bíblia, mas ele cria uma sensação de poder no jeito que pronuncia, por exemplo, na palavra furiosa. With great vengeance and furious anger, and you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. CBS 2 has obtained this exclusive video, and we want to remind you now that what you're about to see is graphic, and viewer discretion is advised. Nessa cena, você consegue sentir a sensação do aspecto primordial da raiva. Não há pessoas, ele não está fazendo isso para alguém, apenas sua raiva vindo à tona. Acho que ele faz um trabalho muito bom, ele deixa a raiva entrar por todo o seu corpo e seu rosto. Eu adoro particularmente a maneira como ele se afasta do espelho, depois que o espelho está quebrado, e você vê o reflexo dele, e de repente toda aquela raiva já não está mais nele. E mesmo que a raiva não esteja mais se manifestando nele, ainda há uma escuridão atrás de seus olhos, e você sente que faz parte da narrativa dele no filme.
Então, ao contrário da cena com o Arnold Schwarzenegger, onde a sensação ficou mais dispersa, pois o Arnold bateu no espelho e parou, e dá para sentir que é um momento que começou e terminou ali. Já nessa cena, você vê a raiva aumentando no rosto do Jake Gyllenhaal, quando ele grita e quebra o espelho, e você sente que essa energia o acompanha depois. Well, there are several restrictions. What's this guy doing? Around the world in 80 days? Lighten up. You lighten up. Look, I've got a major problem, okay? My fiance was kidnapped and taken to Hawaii. I've got to get there now. Well, I'm trying to make arrangements to get to Milwaukee for my nephew Douglas's wedding on the 21st. You're not even flying today? Eu acho engraçado na cena a maneira que ele enfatiza as palavras. Você nem sequer vai viajar. E 80 dias. Consumer Reports said that if you make your travel arrangements 2 weeks in advance at the airport... This line, we're all flying today. Please, sir, if you don't get back on... Then what? I'll be arrested? Put in airport jail? Me soa um pouco como um adolescente revoltado, pela maneira como ele interpreta algumas de suas falas. Mas eu acho que é bem isso que torna a cena engraçada. Você consegue ver essa sua postura infantil quando uma mulher na fila fala para ele se acalmar e ele olha para ela e responde rapidamente: "Você se acalme." É quase como se ele estivesse tendo uma briga com sua irmã. Por isso, é algo que funciona na cena, porque você vê um adulto que está extremamente frustrado e então começa a agir como uma criança grande. Get your gun! Take it and move on! Oh, Frank, you really are a wonderful talker. If black could be made into white by talking, you'd be the man for the job! Às vezes, quando estão interpretando, as pessoas escolhem um caminho mais óbvio. Por exemplo, em cenas de raiva, a pessoa fica agressiva e grita. Mas nessa cena, ela faz o oposto. So now I'm crazy because I don't love you, right? Is that the point? No, wrong! You're not crazy, and you do love me. But I don't. I hate you. You were just some boy who made me laugh at a party once, and now I loathe the sight of you. Ela leva de um jeito leve, ela até sorri. Há uma sensação de que ela chegou no seu limite e foi muito além disso. E é por isso que ela consegue dar esse riso caótico e maníaco. In fact, if you come any closer, if you touch me or anything, I think I'll scream. Come on, stop this. Eu particularmente adoro essa parte, que ela meio que desafia o Leonardo a tocar nela. Tem um certo fogo nos olhos dela. E quando ele a toca, você vê a euforia e ela começa a gritar. É como se ela conseguisse se desvincular e não está mais presa a ter uma conversa normal com ele. Uma das coisas mais fascinantes de se ver é quando a relação de poder entre os personagens muda e nessa cena é bem nesse momento. Também acho que as escolhas que ela faz são brilhantes. Helen's taking me to Paris. You are taking me to Paris? Thank you so much. Paris? Oh my God. Are you f***ing kidding me? Annie? No, Mom. Mother-f***ing Paris? Eu adoro a forma como ela interpreta essa primeira fala. Nessa primeira cena, você vê todos ao redor dela. Todos estão reagindo muito felizes e você vê que ela fica chateada e isso vai crescendo nela até que ela decide dizer algo. Ela fala de uma maneira bem casual, mas ao mesmo tempo chama a atenção de todo mundo, pois todos param e olham para ela. Are you f***ing kidding me? Annie, calm No, down. Lillian, what are you gonna go? You're gonna go to Paris with Helen now? What are you guys gonna ride around on bikes with berets and f***ing baguettes in the basket of the front of your bikes? Oh, how romantic! Uma das coisas que acontecem bastante ao longo do filme são pequenos momentos de agressão passiva. E nessa cena, dá para sentir uma certa libertação dela. À medida que ela fica mais irritada, assim como em outras comédias, ela usa mais seu corpo, tem mais fisicalidade. Ela usa muito bem sua voz, conseguindo transmitir diferentes nuances. What are you gonna go? You're gonna go to Paris with Helen now? Annie. Lillian, this is not the you that I know. Look at the shower! Look at that f***ing cookie! Did you really think that this group of women was gonna finish that cookie? Ela enfatiza algumas palavras, especificamente sobre o biscoito. Oh, you know what that reminds me, actually? I never got a chance to try that f***ing cookie! Ela se sai muito bem em se manter na linha da comédia, mas ela também consegue passar uma sensação de uma emoção verdadeira.
E eu acho que a maneira que ela consegue isso é porque, mesmo tendo um surto emotivo, ela se mantém focada em quem se destina à sua fala, e que nesse caso, é a sua amiga. Isso é para você, Lillian. E você sente que ela está sendo muito sincera, e embora seja engraçada, você sente um pouco de pena dela. Ooh, delicious stupid cookie. I think I'll... Maybe it's better if I dip it in that chocolate. Oh! I should have put you down myself. Personally. You know, I never understood that. Why did you judge me? Why did you judge me? Não há realmente nenhuma pausa ou espaço entre cada fala. You killed innocent people. The means to an end. You started a massacre. I caused the revolution. You betrayed the law. É um diálogo em ritmo acelerado que vai crescendo até a última palavra. You betrayed the law. É definitivamente uma cena interessante de se assistir, mas se você analisar os dois personagens, você percebe que ambos estão tentando mostrar raiva, mas eles não estão particularmente ouvindo ou reagindo um ao outro, e é por isso que a atuação não fica muito convincente. Também é interessante mencionar que os personagens estão interpretando pessoas que foram clonadas, eles não sabem se têm emoções iguais aos outros. Nessa sequência, note que estão tentando acessar a sua raiva interna, mas eu acho que a escolha entre aparentar serem mais robóticos ou de aparentar estarem sentindo essas emoções não é bem executada. Eu acho que a interpretação teria que ter sido mais forte na cena. I betrayed this! This motherfucker is psychotic. I bet you there's serial killers less anal. É uma cena interessante porque ela está só, e pode ser realmente difícil de se fazer quando você tem um monólogo e não tem ninguém a quem responder, e ela faz um ótimo trabalho em descarregar a sua raiva nos objetos que vai pegando. Ela está rasgando tudo que vê pela frente, e há um poder que vem junto com essa ação, uma sensação de que vai expulsar essa pessoa. Company without me. I mean, I got a master's degree in business, and there I was, his secretary, his office manager, and his computer. E é bem interessante que enquanto ela desce as escadas, o seu tom de voz muda ligeiramente para um tom de voz mais soluçante. I need you to be the fucking background to my foreground. Ela está poderosa ao rasgar as roupas, mas depois tem essa sensação de tristeza ao jogar tudo para fora da casa, e isso é o que faz sua atuação brilhante. Gostei do contraste de emoções. Eu também acho que ela acabou improvisando algumas coisas na cena, o que ajuda a transmitir a sensação de pura emoção e raiva visceral. Uma das coisas que ela faz na cena, e que eu adoro, é quando entra no carro e ela puxa o quebra-sol para baixo e depois ele volta para cima, e ela nem liga. E parece que por ela estar se movendo tão rapidamente, seu corpo se move antes de pensar. Você sente que ela está vivendo esse momento. Eu amo o final dessa cena. A personagem, então, finalmente se recompõe, e sua narrativa é estruturada, criando uma justaposição sobre tudo que vimos nas cenas anteriores. Enquanto ela acende calmamente um cigarro e deixa cair o fósforo sobre o carro. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. I don't want you to protest, I don't want you to riot, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value. Esse personagem é descrito como o profeta louco no decorrer do filme, e você consegue ver todo o poder que ele tem nessa cena. Ele tem um fogo nos olhos e consegue transmitir uma emoção real, e você sente a urgência. I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. Há um certo relaxamento em seus músculos faciais, o que ajuda a criar uma energia de louco. Uma das coisas que eu gosto na cena é quando ele termina sua declaração, sua boca está quase toda relaxada, assim como o seu queixo. I want all of you to get up out of your chairs. Eu acho que ele não está pensando especificamente que quer que seu rosto fique dessa maneira, mas tem um elemento, quase que bruto e natural, na forma que ele se apresenta. Sua expressão é tão selvagem que você consegue sentir uma energia frenética e maníaca vindo dele, e é o que faz o seu personagem parecer um pouco descontrolado. I want you to get up right now and go to the window, open it,
and stick your head out and yell, I'm as mad as hell and I'm not gonna take this anymore! O que ele fala é, na verdade, um argumento bem persuasivo e o público responde a isso. Ele se sai muito bem, ele olha para a câmera de forma tão assertiva. Ele nunca desvia de sua mensagem e nem olha ao redor. Parece que não tem consciência de estar em um estúdio. A única coisa que é importante para ele é passar a sua mensagem ao povo. I'm putting cases on all you huh? You think you can do this? Jay! You think you can do this to me? Dá para ver que os riscos são reais para ele. Posso sentir a pressão que ele está passando e tudo sai de uma maneira tão crua e com fisicalidade. You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. Esse personagem é um cara egóico e narcisista. Ele realmente acredita que é o cara mais poderoso do lugar. Ou pelo menos ele acha que precisa provar isso em cada oportunidade que surge. E você pode vê-lo usando cada fibra de seu corpo para passar essa mensagem. Ele encarna completamente toda a fúria que está sentindo. Ele está de pé, com os ombros para trás, está realmente em uma posição de confronto contra todos ali. I'm the police. I run here. You just live here. E vocalmente, a sensação que passa é que as palavras estão vindo do fundo da alma. Você sente que ele está conectado a cada palavra que está dizendo. Go and walk away, cause I'm gonna burn this motherfucker down. King Kong ain't got on me. Embora ele esteja tentando mostrar que é o cara mais poderoso do lugar, ele também mostra que chegou no seu limite. E você consegue ver isso em sua expressão facial. Há um certo desespero por detrás de seus olhos. Sinto como se fosse um homem que está se afogando e está se debatendo por aí, tentando salvar sua vida. Mas é inútil, porque isso não vai levá-lo a lugar algum. Acho que algumas falas foram improvisadas na hora. Acho que a referência do King Kong é improvisada, o que passa uma ideia do quanto ele estava realmente vivendo aquele momento. King Kong ain't got on me. Essa é a diferença entre retratar ou interpretar uma emoção bem e realmente acessá-la de dentro de você. E nessa cena, ele faz isso perfeitamente bem. Thanks for watching. What other types of scenes would you want to see acting coaches break down? Let us know in the comments. And don't forget to hit subscribe.